Quais são as suas expectativas em Cristo? O que você acredita que a graça de Jesus pode fazer pela sua vida? Às vezes, vivemos tão presos às limitações do mundo que esquecemos que servimos a um Deus sem limites. Hoje, quero te convidar a olhar além do que os seus olhos enxergam, além do que a sua mente consegue alcançar, porque existe um Deus que age muito além de tudo isso. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Você acredita nisso? Você acredita que Ele é capaz? Essa não é apenas uma promessa bonita escrita em papel. Ela é uma declaração viva, poderosa, que foi colocada ali para você, para mim, para cada crente que decide tomar Deus pela palavra. Já ouvimos tantas vezes sobre o que a graça de Jesus pode fazer na vida de um crente. Já lemos versículo após versículo, já ouvimos testemunho após testemunho. A Bíblia está repleta de promessas extraordinárias. E não apenas promessas, está repleta de vidas reais, de pessoas reais, que experimentaram o poder real de um Deus real, agindo de formas que a lógica humana jamais poderia explicar. Dentro das páginas das Escrituras, encontramos homens e mulheres comuns que foram transformados de maneira extraordinária. Encontramos situações impossíveis que se tornaram milagres. Encontramos histórias de restauração, de cura, de provisão sobrenatural. E o Espírito Santo preservou cada uma dessas histórias não por acidente, mas para que você e eu soubéssemos. O que Deus fez antes, Ele pode fazer novamente. No entanto, muitas vezes travamos na realidade prática disso tudo. Muitos de nós nos perguntamos se essas coisas grandiosas que a Bíblia descreve são realmente possíveis hoje, se são reais, ou se foram apenas acontecimentos de um passado distante que nunca mais se repetirão. Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E se você já se fez essa pergunta, saiba que está em boa companhia. Há também aqueles que acreditam que as maravilhas de Deus são possíveis, mas não para eles. Você vê acontecer na vida dos outros, você ouve os testemunhos, você se alegra genuinamente quando alguém compartilha uma bênção, mas lá no fundo uma voz sussurra: por que não comigo? Essa voz é real, mas ela não vem de Deus, e hoje quero te ajudar a silenciá-la de uma vez por todas. Para alguns de nós, simplesmente nos acostumamos com o mínimo. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde as coisas sempre foram difíceis e a escassez pareceu ser o seu destino. Talvez seja a sua primeira vez caminhando com Jesus e você ainda carregue o peso de uma vida inteira de limitações. Seja qual for a sua história, uma coisa é certa: o que você viveu até hoje não define o que Deus pode fazer a partir de hoje. Você ama ao Senhor. Você sente o amor dele transbordar no seu coração, mas ainda assim luta com crenças antigas, com vozes que habitaram a sua mente por anos, vozes que dizem que você não merece, que não é suficiente, que nunca vai mudar. Essas vozes são tão familiares que às vezes parecem ser a sua própria voz, mas não são. E elas não têm autoridade sobre a sua vida. Há uma batalha acontecendo dentro de você. As vozes antigas, formadas por anos de experiências e decepções, estão em guerra com essa nova voz, suave, firme, cheia de amor, que é a voz do Senhor. Ele está tentando te guiar em uma direção completamente nova. Uma direção que vai contra tudo que você aprendeu a esperar. E essa batalha, por mais intensa que seja, tem fim. Quero que você saiba hoje, você não está sozinho. Todos que já percorreram essa jornada cristã podem testemunhar que passaram por essa fase. A dúvida, a luta, o conflito interno fazem parte do processo. Mas posso te assegurar com toda a confiança: existe um fim para cada guerra no coração do crente, porque o Senhor abre caminhos onde não há caminho. Ele sempre abre. Deixa eu te assegurar de algo fundamental.
Vamos voltar a Efésios 3:20 e desta vez quero que você não apenas leia, quero que você grave essa verdade no fundo do seu coração. Quero que você medite nela até que ela se torne a voz dominante dentro de você. Se você esquecer tudo o mais, guarde isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o fato inabalável. Aquele a quem chamamos Jesus Cristo é capaz. Não apenas capaz, infinitamente mais capaz do que tudo que conseguimos pedir ou imaginar. Pense nisso por um momento. A sua maior oração, o seu sonho mais audacioso, a sua necessidade mais urgente, tudo isso ainda está aquém do que Deus é capaz de fazer. Ele não está procurando poder para agir. Ele já tem. Ele sempre teve. Deus não está tentando descobrir como suprir as suas necessidades. Ele não está planejando como atender ao seu pedido. A Escritura nos garante que Ele já é capaz de realizar tudo isso, agora mesmo, neste instante. Outros versículos confirmam isso de forma poderosa. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo plena suficiência, sejais ricos em toda boa obra. Mais uma vez a palavra confirma: Deus é capaz de fazer toda a graça transbordar sobre nós, de modo que tenhamos suficiência em todas as coisas, em todo o tempo. Não em algumas coisas, não às vezes, em todas as coisas, sempre. João 14:13-14 acrescenta: Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 7:7-8 declara com força: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E 1 Coríntios 2:9 nos leva ainda mais fundo: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esses versículos não são poesia, são promessas. São apenas alguns dos muitos versículos que descrevem o que Deus tem reservado para você. A Bíblia inteira pulsa com essa mensagem. Deus tem coisas extraordinárias preparadas para quem o ama. E talvez você esteja pensando agora: eu sei que a Bíblia diz todas essas coisas maravilhosas, mas será que pode acontecer comigo? A resposta é sim. Um sim direto, claro e sem hesitação. Sim, pode acontecer com você. Pode acontecer com qualquer pessoa que crê. A última parte de Efésios 3:20 nos revela o segredo. De acordo com o seu poder que opera em nós. O poder que age no crente para trazer coisas à existência é o poder da fé. Deus está esperando que você creia que Ele pode fazer isso e muito mais. E mesmo que sua fé ainda não seja grande, começar a crer hoje já é um passo enorme. Um passo que move o coração de Deus. Muitos anos atrás, eu estava crendo em Deus por algo muito específico. Não sabia como aquilo poderia acontecer. Ficava pensando: quem dera Deus fizesse isso por mim. Orava, esperava, mas nada parecia se mover. E então, um dia uma palavra chegou até mim que mudou tudo. Enquanto eu pensava que estava esperando por Deus, na verdade, era Deus que estava esperando por mim. Isso me parou completamente. Deus estava esperando que eu me movesse, que eu desse um passo de fé. Então decidi agir. Comecei a trabalhar naquilo que havia pedido a Deus, do jeito que eu podia, com o que eu tinha. E foi como se Deus tivesse dito: finalmente. As coisas começaram a se mover, portas começaram a se abrir. Era como se tudo aquilo já estivesse pronto. Só estava esperando que eu acreditasse o suficiente para agir. Muitas vezes pensamos que estamos aguardando Deus, mas frequentemente é Deus quem aguarda por nós. Ele espera que coloquemos nossa fé em movimento. Uma fé que age pode ser muitas coisas. Pode ser dar o primeiro passo em direção àquilo pelo qual você tem orado.
Pode ser uma oração ousada, onde você finalmente diz a Deus aquele pensamento que parece grande demais. Pode ser uma declaração de fé dita em voz alta, mesmo com lágrimas nos olhos. Lembre-se, não importa o tamanho do seu sonho ou da sua necessidade, Deus é capaz. Não apenas capaz, infinitamente mais capaz. É isso que precisamos como crentes, começar a esperar coisas grandiosas, coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Essas são exatamente as coisas que Ele prometeu para nós, não para alguns, para todos que amam a Deus e ousam crer, incluindo você, especialmente você. Quero falar também sobre as crenças limitantes. Elas são armadilhas silenciosas que o inimigo planta desde cedo na nossa vida. São pensamentos como: isso nunca vai mudar. Não sou digno das bênçãos de Deus. Isso acontece com os outros, não comigo. Essas crenças se enraizam tão fundo que chegamos a confundi-las com a verdade. Mas elas não são a verdade. A verdade está na palavra de Deus. E ela diz o oposto. A renovação da mente é um processo. Romanos 12:2 nos instrui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação acontece quando mergulhamos na palavra, quando meditamos nas promessas de Deus, quando escolhemos dia após dia acreditar no que Ele diz sobre nós, mesmo quando os nossos sentimentos dizem o contrário. A mente renovada muda o que você espera, e o que você espera muda o que você recebe. Hoje é um dia de virada para você, não amanhã, hoje, agora, porque o momento em que você decide crer é o momento em que tudo começa a mudar. Não espere sentir antes de crer, creia primeiro, e os sentimentos virão. Não espere ver para então acreditar. Acredite primeiro e você verá. Essa é a natureza da fé bíblica, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Você foi criado para o sobrenatural, não para uma vida de escassez, mediocridade e conformismo. Deus não te colocou neste mundo para que você apenas sobrevivesse. Ele te colocou aqui para que você vivesse plenamente, abundantemente, para que a sua glória pudesse transbordar através da sua vida. Cada promessa na Bíblia foi escrita com o seu nome em mente. Cada milagre registrado foi preservado como um sinal de que há mais por vir para você. Talvez você tenha passado anos acreditando que merecia menos, que era normal lutar assim, que as bênçãos de Deus eram para pessoas mais santas, mais talentosas, mais escolhidas. Mas isso é uma mentira. A graça de Deus não é baseada no seu mérito, é baseada no mérito de Jesus Cristo. E porque Jesus pagou o preço total, você tem acesso total, não parcial, não condicional, total, hoje, agora. E se você ainda não sabe por onde começar, comece pela oração, comece pela palavra, comece dizendo em voz alta o que Deus diz sobre você. Declare: sou filho do Deus Altíssimo, sou herdeiro das promessas de Deus, tenho acesso à graça que faz todas as coisas abundarem em minha vida. Pode parecer estranho no começo, continue assim mesmo. As palavras de fé têm poder, elas criam, elas transformam, elas movem montanhas. Quero te convidar agora a fazer algo corajoso. Largue o peso das crenças que te aprisionaram. Decida hoje que você não vai mais viver pelo padrão do mínimo. Decida que as suas possibilidades serão determinadas por Deus, não pelas suas circunstâncias, não pela sua história, não pelo que as pessoas disseram sobre você. Deus é o definidor das suas possibilidades e para Ele nada, absolutamente nada, é impossível. Agora, quero te convidar a um momento muito especial. Quero que você se una a mim em fé. Se puder, coloque a mão no seu coração. Respire fundo e vamos juntos levar tudo isso diante do Pai. Não existe oração pequena diante de um Deus grande.
Não existe pedido simples demais, nem sonho grande demais. Ele ouve, Ele se importa, Ele age. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estas palavras que chegaram até mim hoje. Agradeço por abrir o meu coração para recebê-las. Obrigado por me mostrar, através da tua palavra, qual é o teu pensamento em relação a mim. Obrigado por me ajudar a enxergar que posso esperar coisas grandes através da tua graça. Pai, hoje eu te peço perdão por ter te limitado. Perdão por ter limitado o poder da tua palavra na minha vida. Perdoa-me, Senhor, pelas crenças limitantes que carreguei por tanto tempo. Elas dominaram a minha mente por anos. Algumas delas se tornaram tão parte de mim que eu as chamava de realidade. Pai, te peço hoje que me ajudes a vencê-las. Não importa quão fundo elas estejam enraizadas. Declaro agora, em nome de Jesus, que o Senhor destrói o domínio delas sobre mim. Quebra agora cada corrente, cada pensamento, cada voz que me diz que não posso, que não mereço, que não vai acontecer. Purifica a minha mente, Pai. Remove tudo o que não vem de ti. Remove as mentalidades e crenças que não estão na tua palavra. Tira de mim tudo o que me fez aceitar o mínimo quando tu tens tanto mais para me dar. Tira de mim tudo o que chamei de normal, mas que nunca foi o teu normal para a minha vida. Senhor, ajuda-me a entrar no teu padrão de normal. Ajuda-me a ver com os teus olhos o que é possível para a minha vida. Dá-me a graça de crer quando ouvir que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que reservastes para os que te amam. Ajuda-me a esperar coisas grandes. Ajuda-me a nunca mais me afastar dessa realidade. Ajuda-me a lutar contra a crença de que as tuas bênçãos pertencem apenas a algumas pessoas, porque a tua palavra diz que são para todos os que creem, e eu escolho crer a partir de hoje. Nunca mais me verei como indigno das tuas promessas. Ajuda-me, Pai, a permanecer nas verdades que aprendi hoje, que eu medite nelas até que se tornem parte de mim, até que transformem a minha mentalidade e derrubem cada mentira que o diabo e o ambiente ao meu redor me disseram. Hoje peço uma mudança radical de mente, peço novas crenças, peço fé que age. Não fico mais no lugar da falta, da dúvida, do conformismo. Trago hoje todos os meus desejos, todas as minhas necessidades e todos os meus sonhos diante de ti. Escolho crer que tu podes realizar tudo isso, assim como disseste. Escolho crer não apenas nas pequenas coisas, mas também nas grandes. A partir de hoje, és tu quem define o que é possível e impossível na minha vida. Pai Celestial, obrigado, porque sei que respondeste a esta oração e sei que uma nova temporada começa agora. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo, comente abaixo com um amém, ou compartilhe como Deus tem agido na sua vida. Sua história pode transformar alguém. Inscreva-se no canal e ative-o para receber novas mensagens de fé todos os dias. Você não chegou até aqui por acaso. Deus tem algo especial para você.